Boa tarde, estamos iniciando mais um programa repercutindo todos os sábados assuntos importantes com foco no desenvolvimento, olhando para o interior do Estado. Para a gente falar sobre desenvolvimento nos múltiplos setores, vamos falar sobre direito tributário, do trabalho, mediação de conflitos. Neste assunto, vamos também fazer uma harmonização com a representatividade e a força do universo feminino com a doutora Letícia Daniele, ela advogada com foco no direito empresarial, tributário, do trabalho e também mediação de conflitos, presidente do Conselho Municipal da Mulher em Caruaru e tem uma vida que harmoniza a promoção dos direitos femininos. Doutora Letícia, que satisfação recebê-la. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. A satisfação é minha de estar aqui com você. É uma honra que a gente esteja conversando sobre assuntos tão necessários para a nossa sociedade. E falar da minha trajetória, como você citou, no direito do trabalho, empresarial, é o reflexo do que o direito pode fazer, né? Então, a gente vem para cá para discutir com a sociedade, discutirmos juntos, mas repassar para a sociedade um conteúdo de qualidade e de confiança. A busca contínua, quando a gente fala, doutora, nos múltiplos espaços do universo chamado sociedade composta pelas várias situações, por várias camadas que as pessoas falam, é a garantia dos direitos desta mesma sociedade, tem as suas variantes, suas lutas e também conflitos. Como é para a pessoa e, ao mesmo tempo, a advogada conseguir manter essa relação de representatividade com os chamados choques diários do que é viver em sociedade? Como é a sua percepção nesse universo tão importante que é a garantia dos direitos? Paulo, para mim, exercer a advocacia enquanto mulher é muito desafiador, né? A advocacia não é uma profissão para covardes. E eu sempre costumo dizer isso, porque se for para pegar um caso e eu sentir medo de fazer esse caso, eu nem pego. Então, por esse motivo, eu até escolho a minha área de atuação, que é realmente pessoas jurídicas, né? Mas, enquanto advogada, exercer minha advocacia, ela tem seus desafios. Tem seus desafios nos fóruns, nas salas de advogados, né? No meu próprio órgão de classe também tem seus desafios. Então, eu exerço a advocacia há menos de uma década. Eu tenho aí 8 anos de advocacia e nesses 8 anos de advocacia já deixei de ser jovem advogada e estou ali naquela advocacia mediana de tempo. Então, quando eu chego, por exemplo, a visualizar que em 83 anos de OAB Pernambuco tivemos a primeira mulher presidente da seccional, é o que nos dá o foco de que, mesmo com tantos embates diários da advocacia, a gente está no caminho certo de conseguir estar em todos os locais que a gente quer. Então, tenho questões diárias que a gente enfrenta enquanto qualquer cidadão, né? Enquanto empresário, enquanto uma dona de casa, mas a advocacia não é uma profissão de covardes, principalmente para a mulher. A mulher encontra outros problemas do que um advogado encontraria. Esse universo jurídico, a partir de operadores do direito, órgãos de representação, de representatividade, de viabilidade do direito e o combate às restrições, à falta do próprio direito, às vezes o acesso, às dificuldades. Ele não representa muito do que quando a gente, às vezes a sociedade observa determinadas, ou até os próprios membros de determinadas representações, se percebem, ou a sociedade percebe, com algo dissociado, fora da realidade. Quando não seria essas representações e o próprio operador a
representação de uma realidade vivida enquanto mulher, ou o homem, ou qualquer indivíduo da sociedade, fica mais complicado quando não se tem esse entendimento, que está se falando de representatividade de indivíduos que vivem essa realidade no dia a dia. Como é essa relação? Veja, eu vou até iniciar o meu posicionamento em relação a esse questionamento com a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela traz essa característica que somos todos iguais perante a lei. Então, quando a gente traz para a nossa realidade, por exemplo, comparativo com a zona rural e a zona urbana, não são todos os cidadãos que tenham acesso ao que de fato consta na Constituição Federal. Então, eles não sabem que a mulher e que o homem são iguais perante a lei. Então, veja, quando uma dona de casa da zona rural vê uma advogada conseguindo a aposentadoria dela, ela enche os olhos de lágrima. Por quê? Ela visualiza naquela mulher algo que ela não conseguiu fazer, mas que foi através da profissão dela, que é uma profissão meio de acesso à justiça, que possibilitou que ela tivesse um direito constituído reconhecido. Então, quando a gente vê aí as realidades, a pluralidade de realidades da nossa sociedade e na nossa mesma pluralidade de atuação, a gente consegue ver que os nossos indivíduos, eu enquanto advogada, consigo fornecer à sociedade o que de fato represento. Eu represento, de toda forma, o direito, o acesso do cidadão ao judiciário. O judiciário, ele é um dos poderes do nosso país, mas que, para procurar ele, a gente precisa do advogado, que é uma profissão meio. Então, eu, enquanto advogada, na minha área de atuação, por exemplo, eu forneço o acesso das empresas, das pessoas jurídicas, dos empresários, através dos CPFs, ao judiciário. Então, eu chego para o juiz e falo, o que é que a gente pode fazer? A gente tem que respeitar o que a lei, o que a legislação também fornece para todo mundo. Porque a gente não só tem culpa, a gente também tem direitos. Então, direitos e deveres, eles estão também constituídos na Constituição Federal. Então, a partir da nossa lei mãe, que é a Constituição, a gente consegue nortear, inclusive. O correto seria se a gente conseguisse, inclusive, ter a acessibilidade dessas informações hoje para os adolescentes, os jovens e adolescentes, para que eles se constituam enquanto cidadãos bem antenados, sabendo dos seus direitos e conseguindo, na maioria das vezes, levar para casa essas informações. Então, é através desse trabalho que a gente faz diário, é através das nossas representações. Eu, enquanto advogada, levando o acesso da lei para os meus empresários, você, enquanto jornalista, comunicador, levando o acesso das informações para as casas das pessoas. Então, é através das nossas representatividades que a gente faz o nosso trabalho. Dentro dessa perspectiva do acesso, nós estamos em um país continental que tem estado em nosso mapa que é maior do que determinados países no continente europeu, por exemplo. E quando se fala de países, cada um com sua peculiaridade, com seu costume. Obviamente, somos um país continental com uma legislação que tem as suas variantes, que segue a legislação maior que a Constituição da República. Essa questão dessas regionalidades, mesmo tendo um guarda-chuva só, único, que é a Constituição e os códigos, as legislações nos estados, como é essa relação do direito, vamos falar especificamente do direito empresarial, essa mediação de conflitos, como é as regionalidades, elas implicam, tem algum impacto ou não? Nós temos um guarda-chuva só e isso basta para se manter a régua. No direito, é essa a régua ou não? Não é essa a régua, porque, veja, no nosso país, a gente tem 5 regiões, né? A região Nordeste, a região Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, cada região, ela vai ter ali sua característica. Ou seja, a gente não pode usar uma única régua para o pessoal daqui do Nordeste e o pessoal do Sudeste, por exemplo. Fazer um comparativo entre o nosso polo têxtil
Santa Cruz, Toritama, com o Sudeste e com o Sul. A gente não pode fazer esse comparativo porque, na maioria das vezes, são multinacionais que estão no Sudeste. Aqui a gente está com fornecedor local. Ou seja, como é que a gente vai impor, inclusive, a mesma quantidade quantitativa de impostos para o nosso polo têxtil e para o Sudeste? A gente tem que ter essa analogia. E o judiciário e as leis municipais e estaduais, elas são esses diferenciais que a gente tem que aplicar em cada região, né? Uma região, e aí uma questão, e aí eu trago para a minha militância, é que as empresas daqui do estado, elas conseguem ter um investimento quando elas têm uma característica que emplacam nas questões de gênero, por exemplo. Quando elas ganham um selo, mediante a uma escolha que elas fazem na contabilidade delas, elas conseguem ter aí um desconto em determinado imposto. Então, isso é algo local. Então, investir também nas questões de gênero nas empresas, como, por exemplo, ter mesmo quantitativo de mulheres trabalhando e de homens trabalhando. Inclusive, ela é federal. E a maioria das pessoas não sabem, as empresas locais não sabem. Acham que é muito mais vantajoso colocar um homem porque ele não engravida. E ele tem uma força muito maior, fisicamente falando, do que a mulher. Então, quando a gente tem essas realidades, essa pluralidade de realidades, a gente não pode usar a mesma régua. E aí, por esse motivo que a gente tem as leis orgânicas daqui do município, do estado, que é justamente para adequar. Olha, as nossas empresas daqui, ela consegue ter um investimento diferente, ela vai pagar tanta porcentagem em determinado imposto. Se ela escolher esse tipo empresarial, ela vai ter que pagar esse quantitativo. Eu posso ter registrado quantos funcionários e, a partir disso, qual vai ser a consequência. Então, há também, na minha atuação enquanto advogada empresarial, o contato direto com a contabilidade. Então, é uma equipe multidisciplinar que precisa trabalhar em conjunto com a empresa, com o empresário e com a empresária. Ainda falando sobre esse universo da pluralidade e não a régua, até porque, bem observada essa questão das desigualdades regionais, no sentido de ser peculiar a cada região e, como bem a doutora pontuou, nós estamos num polo de confecções do Agreste, fazendo a sincronia de fomento à cadeia têxtil, né, que alimenta o campo de confecção, que é mola propulsora de desenvolvimento para a macro-região, não é? Essa é uma influência, essa cadeia e essa região produtiva, ela tem uma influência de ordem direta, por exemplo, no setor das garantias do direito, obviamente, enquanto consultoria e garantia desse direito. Que impacto tem, por exemplo, para o teu universo de atuação continuado? Há uma claridade da classe empreendedora e empresarial, da importância dessa consultoria, mas a doutora não vai me responder agora. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos continuar falando sobre desenvolvimento com essa perspectiva do direito tributário, do trabalho e também empresarial. Não saia daí, é rapidinho. E estamos de volta com o programa Repercutindo, todos os sábados, assuntos de importância que sempre está olhando para o desenvolvimento, para o interior do estado, que tem um reflexo para o nosso estado de Pernambuco. Nós vamos continuar conversando com a doutora Letícia Daniele, advogada com foco no direito tributário, direito do trabalho, empresarial e mediação de conflitos. No bloco passado, nós falávamos sobre nós estarmos no polo de confecções do Agreste, a relação da cadeia têxtil com a de ordem direta com a confecção, e a gente falou sobre garantias desse direito, o olhar de acolhimento, aconselhamento, orientação continuada. E eu finalizei fazendo a pergunta, sim, doutora,
O mercado tão empreendedor como o nosso, o empresariado, ele tem esse entendimento de que a presença de um advogado ou de um escritório neste campo do direito empresarial é orientação, é apontar caminhos, e ele tem esse entendimento de que é uma necessidade de ter essa orientação? Veja, nem sempre foi da forma que é hoje, né? Mas eu agradeço, inclusive, a todos os meus clientes que conseguem ter essa visibilidade, na verdade, essa visão de gestor, essa visão de empresário, e que sim, é necessário ter a assessoria jurídica de forma continuada. E grande parte da região têxtil já consegue ter essa visão. Por quê? A gente acaba aprendendo na marra. E aí, infelizmente, isso é uma característica da gente aqui do polo têxtil. Por quê? Há muita rotatividade de lucro. E o empresário, uma vez não muito bem assessorado, ele acaba impedindo o seu crescimento porque não tem o acesso à informação adequada. Então, na maioria das vezes, o que acontecia antes era o empresário tem uma família, tinha um filho, colocava o filho para fazer direito. E aí esse filho faria a assessoria jurídica da empresa, né? Então ele faria ali o administrativo, o financeiro, o jurídico, e não é bem assim que funciona. E quando a gente se depara com uma situação dessa, e principalmente quando eles tiveram um problema e não conseguiram resolver, é quando a visão realmente é colocada realmente na prática, né? A gente precisa procurar um escritório que tenha uma experiência, que saiba o que está fazendo, né? A gente precisa de um assessoramento jurídico e contábil de forma diária, para que eles acompanhem os meus setores, sejam trabalhistas, tributários, cíveis, contratuais. Então, a gente tem que trabalhar ali com toda a atmosfera da empresa, os bens da empresa também. Então, é toda essa logística que os empresários, sim, conseguem ter essa visão. Aqui na nossa região, estão conseguindo amadurecer essa visão, né? Eu agradeço sempre pelos meus clientes terem essa visão e no dia a dia a gente ir construindo a melhor forma, inclusive de defendê-los, de ir atrás dos direitos deles, porque sim, os empresários têm direito, deveres, e a gente, enquanto advogado da empresa, a gente está justamente para impedir que o empresário também faça um erro, né? Uma questão que tem chamado a atenção e discutida desde o processo de aprovação é a reforma tributária. A gente conversa com gestores e dos setores, são observações e analogias diferentes, mas eu tenho observado que na maioria fala-se do grau de dificuldade que essa reforma vai trazer no ponto de vista, primeiro na questão de centralização no poder central, né? A redundância, mas assim, a federação concentrando poder nesse sentido de arrecadação. A pergunta é, como vai ser essa relação, por exemplo, o gestor, o operador no direito e aquela questão contábil? Qual é a diferença, o choque que vai ter? Por exemplo, para essa reforma, o papel do direito, a visão do direito e a questão contábil, já que a doutora trabalha alinhada nesses dois campos. A contabilidade e o jurídico, elas têm funções diferentes, né? É interessante a gente sempre pontuar dessa maneira. Às vezes, determinadas empresas e empresários acham que a contabilidade tem que ter algumas atividades que não são da contabilidade. Então, isso é bem interessante da gente explicar. Porque, veja, com a reforma tributária, vai emplacar diretamente nas pessoas jurídicas. E aí, a pessoa jurídica já pré-existente ou tem que se adequar à nova reforma tributária ou vai iniciar a sua vida já na reforma tributária, se for uma pessoa jurídica nova. Então, a contabilidade em si é que vai ter o vínculo direto, mas, obviamente, é necessário um jurídico para que, com a contabilidade, veja a melhor forma diante da realidade do cliente.
o que o cliente possui de patrimônio, por exemplo. Esses patrimônios, e aí inclusive da nossa região daqui, esses patrimônios são regularizados, o que é que vai emplacar? Quanto de imposto a gente vai pagar em cima desse patrimônio? Esse patrimônio faz parte do capital social da empresa? Então, se faz parte do capital social da empresa, é da empresa, não é do empresário. O empresário, o CPF do empresário se comunica com a pessoa jurídica da empresa. Então, a reforma tributária vai trazer aí algumas consequências para isso e a contabilidade precisa realmente andar lado a lado com o jurídico e com o gestor, com o empresário, para que a gente escolha da melhor forma possível, né, para o empresário, como ele pode minimizar os seus impostos, minimizar os seus custos, obviamente tudo dentro da legalidade, regularizando sua pessoa jurídica, sua pessoa física e, na maioria das vezes, também com um planejamento sucessório, por exemplo. Hoje em dia a gente chama de holding familiar, né? A gente tem, inclusive lá no escritório, atuação em holding, porque, de toda forma, é uma proteção para as empresas. E as empresas, quando o empresário consegue visualizar que ele não é a empresa, que ele é uma pessoa diferente da pessoa jurídica, é o caminho que a gente consegue firmar e é o caminho que ele consegue realmente crescer, se perpetuar no mercado, inclusive. Outra área de atuação que a doutora opera, que é o trabalho à frente do Conselho Municipal, né, da mulher, né, enquanto presidente. E tem algo interessante, que esse conselho o acesso para presidir é de ordem por uma eleição, uma escolha de ordem direta. E estava estudando, que foi mais de... foi surpreendente, por exemplo, a votação, né, a escolha, o deslocamento do universo feminino para escolher a doutora Letícia Daniela enquanto presidente para essa legislatura por mais de 1.000 votos, que é muita coisa, nunca aconteceu, pelo menos quando se está estudando sobre essa questão. Como é essa relação de ter uma agenda tão concorrida, atender o desenvolvimento a partir da assessoria ao universo empresarial, né? Quando se fala de mediação de conflitos dentro do campo empresarial, no conselho, para as pessoas ficarem em casa assim, como é esse trabalho do conselho, o trabalho que faz e como tem sido feita a sua atividade nessa legislação? Paulo, a mediação de conflitos, ela consegue conversar com todas as minhas áreas, né? Porque basta a gente ser um ser humano que a gente vai se deparar com conflitos, né? Então, não é diferente em empresa, não é diferente no conselho, não é diferente, inclusive, enquanto presidir comissões na UAB Caruaru. Em todo o grupo que a gente participar, que a gente representar, a gente vai ter posicionamentos e ideologias diferentes. No entanto, a gente tem que mediar aí todas as comunicações para que todo mundo seja ouvido, né? A gente tem que colocar a possibilidade que todos consigam falar suas ideias, consigam falar o que precisam. Então, no conselho, como você falou, né, foi uma votação histórica. O conselho ele funciona através de um conselho pleno. São 24 mulheres, 12 titulares e 12 suplentes, né? E essa construção do conselho é através de voto popular. Então, no ano de 2025, né, em abril de 2025, foi a eleição para esse biênio de 2025 e 2026. E aí a gente conseguiu um quantitativo de votos assim, jamais visto, porque, de fato, a política para a mulher aqui em Caruaru é diferente. A gente consegue realmente alcançar a mulheres de outros municípios, de outros estados. Então, quando um conselho, inclusive, tem pessoas com suas interseccionalidades, inclusive, respeitadas, tem mulheres do campo, tem mulheres quilombolas, tem mulheres brancas, tem mulheres cis, tem mulheres lésbicas, a gente consegue ter essa pluralidade do que é ser mulher. Então, dessas 24 mulheres, a gente tem uma
mulher de cada setor, de cada segmento. Então, presidir o conselho é uma conquista pessoal, além de tudo, de ser profissional, é uma conquista pessoal, porque me molda também enquanto mulher, né? Me posiciona para que eu consiga ver o quantitativo, a pluralidade de fato, de quantas mulheres a gente pode ter no nosso município, né? De quantas vivências existem. Dentro da perspectiva de políticas efetivas, pensadas, essas políticas pensadas para o universo feminino, o Conselho tem um papel preponderante, obviamente. Dentro dessa estrutura de políticas e de poder representativo, como é que a senhora analisa, por exemplo, a questão para o fortalecimento da rede de apoio, não é, ao combate, por exemplo, à violência contra a mulher, o posicionamento dessas mulheres na geração do emprego e de renda, da independência financeira, dessa rede de apoio. Os centros de apoio de referência, os CRAs, eles dão esse suporte de grande importância para o sucesso de uma política pública. É um engendramento complexo, mas porém que conversa com todos os setores? Com certeza. Nós aqui em Caruaru possuímos uma Câmara Técnica, inclusive. Essa Câmara Técnica ela é formada por Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB, a Defensoria Pública do Estado, a Secretaria da Mulher, o SAMU, o Disque Denúncia, a Delegacia da Mulher, ou seja, trabalhamos em equipe. Então, os centros de referência da mulher, eles conseguem ter essa atuação e no ano de 2025, a gente conseguiu comemorar 1 ano sem feminicídio aqui na nossa cidade. Então, posteriormente à nossa comemoração, a gente se deparou aí com uma semana em que tiveram vários feminicídios. E quando a gente conseguiu relatar de quem se tratava esses feminicídios, a gente visualizou que não eram mulheres que tinham participado do nosso sistema, eram mulheres de fora. Aconteceu o caso na cidade de Caruaru, mas elas não residiam em Caruaru. Ou seja, as mulheres que procuram os centros de referência de Caruaru estão bem atendidas. Então, os centros de referência, e aí eu coloco sim no plural, porque iremos inaugurar nos próximos dias o primeiro centro de referência rural. Então, nós temos um centro de referência que é 24 horas aqui em Caruaru, que funciona no bairro Universitário, próximo à Faculdade A6, né, próximo também à Delegacia da Mulher. Ou seja, há uma rede integrada trabalhando em prol dos direitos das mulheres, né, e, obviamente, com o Conselho sempre ao lado, fiscalizando, visualizando a aplicação das políticas públicas para as cidadãs, porque a gente tem que visualizar o consumidor final, vamos colocar dessa forma. A gente tem que visualizar se a política pública está chegando para a mulher da nossa sociedade, está chegando para a mulher do comércio, está chegando para a mulher da zona rural, se está chegando também para as empresárias. A gente tem que ter aí o acesso da informação e o acesso do acolhimento, que é o mais necessário, para todas as mulheres, sem classe social, sem diferença de classe social, sem diferença de raça, de nada. Então, o direito das mulheres aqui em Caruaru é formado por uma Câmara Técnica e por uma rede de enfrentamento muito bem harmonizada e de muita atuação. Doutora Letícia Daniele, advogada com foco no direito empresarial, tributário, do trabalho, né, e mediação de conflitos, presidente do Conselho Municipal da Mulher em Caruaru. Foi uma grata satisfação recebê-la, um assunto que merece mais 1 hora de conversa. Vamos agendar para um próximo programa, mas foi uma grata satisfação recebê-la. Paulo, eu que agradeço o convite, conte sempre comigo, né? Conte com o Conselho Municipal da Mulher. É sempre interessante que a gente coloque o Conselho Municipal da Mulher em acesso a todas as mulheres de Caruaru, né? Nós temos um gabinete do Conselho Municipal da Mulher que funciona na Rua dos Expedicionários, no centro de Caruaru, no prédio da Secretaria da Mulher, ou seja, teremos conselheiras para atender a todas as mulheres que desejem
saber mais do Conselho ou também procurar a ajuda do Conselho. Estaremos sempre a serviço de todas as mulheres de Caruaru e região. E assim chegamos ao final de mais um Repercutindo os Assuntos do Interesse do Desenvolvimento de Pernambuco, olhando para o interior do estado. Sábado que vem estaremos juntos com outro entrevistado, entrevistada, com assuntos de importância. Um excelente final de semana, felicidades, tudo de bom.